Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 275. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Isso, vamos lá, Taí. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou o Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde que nós viemos? Por que nós viemos? Para onde nós vamos? Essas são interrogações que frequentemente nós nos fazemos. Continuem conosco até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre o tema Quaresma na visão espírita. Isso tudo numa visão bem clara da doutrina espírita. Marcos Aleixo. É isso, e eu também vou desejando uma boa tarde aos nossos ouvintes da família Web Rádio. E estaremos juntos com os amigos, principalmente comentando temas sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante o nosso programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, aonde estamos localizados, né? Que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi. Ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. E vejam bem, uma sala muito bem estruturada, tem até um ar-condicionado, somos bem tratados. Muito bem. Né? As pessoas muito boas, e hoje muito a bem nossa educadas. amiga Nilce também não pôde participar. A flor do nosso programa É. não veio hoje, né? A flor deu mancada hoje, né? Murchou. A flor murchou hoje. E agora vamos à informação, à colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, se estivermos com problemas respiratórios, algum vírus, né? Estávamos falando no programa passado, com esse calor tem muita gente com problemas estomacais, né? Alguns vírus, e tem outros que estão chegando aí, né? Eu estava vendo um vídeo, Aleixo, de uma pessoa que cuida do corpo humano, né? Aí ele falando sobre, não é a água essencial, mas não é só a água. Procure sempre que possível se refrescar, colocar em lugar mais fresquinho, ficar na sombra, não ficar muito em lugar exposto ao ensolarado. sol, né? Isso, porque às vezes não é só a água, é você, porque aí dá tontura, dá mal-estar e a pessoa não percebe isso por causa do calor. O calor é muito grande. Não, o calor exatamente, ele está grande para os nossos padrões, né?
Minha vida toda eu trabalhei na rua, mas esse ano eu estou sentindo um pouco mais o sol, viu? Nossa, o negócio tá pegando, né? Tá um pouco mais forte assim, do que o tradicional que eu estou habituado há anos. Eu não sei se é por causa da idade que eu já passei dos 50 anos. Vai ter que pôr um ventilador no teto do carro em cima. Então, para piorar, eu não sou chegado a ar-condicionado nem ventilador. E não gosto de água muito gelada. Então, você vê. Mas é hábito meu, mas você percebe que está mais quente. Eu vi uma reportagem que o ano passado foi o verão mais quente da história da humanidade. Então, ele vem mesmo, as mudanças climáticas estão se acentuando mesmo. Né? Então, a gente tem que se refrescar, como o senhor falou, se precaver. O ano passado foi mais quente do que está sendo agora? Mais, ou foi esse janeiro? Mais. Tanto é que se falou muito no calor. Nós entramos num período de janeiro para cá muito quente. Mas ele falou eles já fizeram a projeção do ano passado todo. Então vamos ver a projeção desse ano para o ano que vem. Lá na frente eles vão fazer, porque acho que esse ano aqui o negócio vai estourar. Pelo jeito que está aí, tá muito quente. Isso. Enquanto na Europa, que é fria, tá muito frio, né? Tá muito frio. Lá tá gelo demais. Mas vamos nos cuidando, porque a vida é bela, né? A vida é outros vírus se aproximam e nós precisamos nos cuidar. Cuidar. Hoje eu tenho. Hoje e amanhã. Então vamos. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Luiz Gouveia, feita pelo nosso ouvinte, Donizete Orsa Figueira, que pergunta o seguinte: uma pessoa em estado letárgico por um tempo considerável pode-se, por meio de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Porque nós temos aí a letargia. Tem a catalepsia e tem a letargia. A catalepsia é um momentâneo, mas a letargia é quase morte. A pessoa, o coração da pessoa chega a quase zero, abatimento quase zero. Então, pode, através do magnetismo, da doação magnética, uma pessoa tirar a outra desse estado letárgico? Lógico que pode. Sim, pode. O magnetismo é como já foi estudado, e Kardec estudou muito magnetismo. Muitos anos estudou magnetismo. 30 anos, se não me engano, Luiz. Isso, antes mesmo de conhecer o espiritismo, se não me engano, ele 30 estudou, anos. Não é? O magnetismo. E o magnetismo é uma doação. Você pode fazer o magnetismo animal, e você pode fazer a doação de pessoa para pessoa, não é? E isso pode ajudar muito na pessoa que está em estado letárgico. Estado letárgico. O corpo ainda não se separou da alma. Existe muito disso. Antigamente, não muito antigamente, que não tinha que a evolução das coisas ainda não eram muito firmes, né? Que ainda nós não tínhamos uma tecnologia tão atuante quanto temos hoje. Várias pessoas foram enterradas, dadas como mortas, porque o médico vinha com esse estetoscópio escutar o coração, e o coração praticamente não batia. Olhava aqui na pulsação das veias, também não tinha resposta nenhuma. Então a pulsação
estava quase zero, ela era um pulso por cada não sei quanto tempo. Então a pessoa não sentia a vida naquela criatura e ela era dada como morta. E muitas pessoas foram enterradas como mortas, só que eles não estavam mortos, estavam vivos. E depois, quando iam desenterrar a criatura, fazer o desenterro, encontrava a criatura virada, que a pessoa estava lá tentando, né, tentando sair daquela situação, mas não conseguia. Aqui no Brasil, um caso famoso foi o Cardoso. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, que ficou famoso. Ele foi enterrado e depois foi encontrado virado. Teve um outro caso que foi encontrado sem a mão. A pessoa ficou tão apavorada que ele começou a comer partes do seu corpo, porque ele ficou com fome, com tudo. Então, sem a mão. Então, são casos que aconteciam muito. Isso é estado letárgico, não é? Estado letárgico. Então, hoje acho que hoje com a tecnologia avançada, com esses aparelhos que as pessoas têm, já que a medicina criou, que a engenharia médica criou, as pessoas já não sei se 100%, mas eu acredito que está bem próximo de 100% não ter mais esse caso letárgico. Mas a pergunta do Donizete aqui, do Donizete, é se uma pessoa pode reviver a outra. Lógico que pode, não é? Porque Luiz, o caso de Lázaro foi letárgico. Lázaro também foi letárgico. Né? Que Jesus, vendo que ele estava vivo, percebeu que ele tinha vida ainda, que ele só estava em estado letárgico, deu uma ordem para ele. Para muitos ele já tinha morrido, né? E é por isso que ele falou para Maria e Marta aguardar. Porque Jesus sabia que o estado dele era grave, era uma letargia que daria tempo de ele esperar 1-2 dias ainda. Isso. Então aguarda aí que nós vamos chegar. Aguarda aí que nós vamos chegar. E aí, Jesus chegou lá e deu só um comando pro Lázaro. Parece que foi isso. Deu uma força magnética ali, tudo reagiu de novo, acorda aí, meu amigo. E o Lázaro levantou. E não foi só o Lázaro, tem mais casos na Bíblia, né, de casos letárgicos, porque era muito comum. O ser humano, ele pode entrar nesse estado de letargia por alguma disfunção, algum problema, não sei qual é o problema que causa a letargia, não é? Psicológica, alguma coisa assim. E essa letargia realmente com a doação magnética, que a doação magnética tem pessoas que têm fluidos, né, no seu corpo, que esses fluidos têm condição de até, olha só, eu vou falar um negócio, até curar um osso quebrado, uma coisa, porque a condição da pessoa é tão magnética que ela ajuda na cicatrização, ajuda na recomposição do tecido orgânico, né? Então, é um estudo muito feito pelo... Agora eu esqueci o nome do cientista que estudava muito. O magnetismo? Não é Hahnemann, não. É o Franz Anton Mesmer. Mesmer no século XVIII, né? 18, 19, não, 18 mesmo. No século XVIII ele estudou muito. É Franz Anton Mesmer, né? Franz Anton Mesmer. E era ele que Kardec seguia tudo e estudava, né? Então, são vários estudos sobre o magnetismo animal. O Hahnemann foi da homeopatia. É isso mesmo. Então, são cientistas que passaram a vida toda estudando sobre isso. Tem um outro psicólogo
chamado Wilman, eu esqueci o nome dele completo. E ele era também psiquiatra, tudo. E ele também estudava. Ele estudava as forças magnéticas dentro de uma pirâmide. E ele fez vários estudos, viu? Das forças magnéticas dentro de uma pirâmide. Que a pirâmide ela tem algumas características que ela concentra o magnetismo e as pessoas ali dentro ela tem condição de curar algumas coisas, não é? Wilman, eu esqueci, para guardar nome, mas eu tenho os livros dele. Então, é isso. O magnetismo, você consegue tirar a pessoa do estado letárgico, né? Jesus curava pelo magnetismo, não era, Luiz? Magnetismo a força magnética que age em tudo. O pensamento, você direciona o pensamento, pela energia mental, o magnetismo age. Tanto é que o espiritismo adotou o passe magnético. Você entendeu? Então, é interessante uma coisa, isso acontece. Tem pessoas que têm um magnetismo e às vezes não muito bom e não percebe. Verdade. Pessoas, por exemplo, chega lá na sua casa, olha uma planta, admira, e a plantinha... a plantinha murcha. Murcha ou seca, né? A tua fala que é olho gordo, né? O seca pimenteira também. Olha, parece brincadeira, mas isso acontece. Acontece muito. E o pior é que as pessoas, assim, na maioria não sabem, viu, Luiz? Não é porque a pessoa quer. Olhou, aconteceu, mas... E ela consegue quebrar até um vidro, né? Um copo de vidro. E olha, e assim, por exemplo, as pessoas que é dono da planta, nunca mais quer que aquela pessoa veja outra planta, né? Isso é sério, viu? Então, o magnetismo, você consegue realmente tirar uma pessoa de um estado letárgico. Fala. Agora, o magnetismo, a qualidade dele é coerente com o coração da pessoa, né? Tem o magnetismo mal, no caso, e tem o que até cura. Isso. Aí que está. Tem o magnetismo que um médium, por exemplo, curador, se ele tem um potencial magnético muito avançado, ele só olhar, ele cura uma enfermidade. Verdade. Só olhar. Mas olhou para a ferida e curou. Foi. Por quê? Só olhou, mas e o magnetismo que foi emitido? Esse que surge o efeito. Só que, para isso, claro que não é qualquer médium, mas existe médios assim. Olhou e cura a ferida. O espiritismo adotou o passe magnético exatamente por isso. Para que as pessoas também, através do magnetismo, sejam atingidas com aquele passe salutar. Lógico que no passe espírita da casa espírita vai mais conteúdo além só do magnetismo. Exatamente. Na Revista Espírita de 1864 tem um capítulo que trata disso, do magnetismo, do médium e do espírito, encarnado, desencarnado. Os três atuando juntos geram um processo que promove a cura. É verdade. Promove a cura. Está na Revista Espírita, 1864. Então, e tem também aquela cura que o espírito cura direto ao espírito, sem intermediar o médium. Por exemplo, o espírito desencarnado, através do nosso perispírito, ele cura de perispírito a perispírito, independente do médium. Também existe esse processo da espiritualidade superior, lógico, né? Isso é verdade. Isso quer falar alguma coisa? Fala aí, Aleixo. Vocês comentaram aí, esse estado de letargia é enrijecimento dos músculos, né? Então, por isso que dá a impressão que a pessoa morreu, desencarnou. Foi o caso mais emblemático, do Lázaro. Da passagem de Lázaro, ele estava em estado letárgico.
Então Jesus sabia exatamente quando Para ia... muitos ele estava morto, não era? Então, mas o conhecimento de Jesus sabia que ele estava em estado letárgico e quando ia passar essa letargia. Então Jesus falou para Maria, Marta, calma, eu vou lá ver ele. Bem na hora que ele chegou, já estava todo mundo chorando, morreu. Morreu não, levanta aí, meu amigo. Porque Jesus sabia. Agora, cabia ao tempo explicar isso aí, né? Lógico. Com a medicina, o avanço da Ainda ciência. hoje muito não entende isso aí, né? Lógico. É porque os casos de Jesus estão está muito ainda focado nos milagres, né? É, É muito mais fácil exatamente. acreditar em milagre do que numa lógico. força... força natural. Uma natural, uma natural, consciência da realidade, e a ciência que veio desmistificar essas questões, e não, porque a ciência hoje conseguiu provar essa questão, né? Tanto é que hoje você só tem óbito quando constatar a falência do cérebro e do coração. Antes era o coração, agora é o cérebro e o coração. O que não era assim naquela época, né? Hoje você não é, então no caso do Sérgio Cardoso aí e outros, não se tinha esse avanço da ciência, então não percebia. Hoje, se você não constatar a falência dos órgãos vitais, dos órgãos do cérebro e do coração, não atesta o óbito. Então, a hora que o médico viu, percebeu, comprovou, óbito. Então, você consegue saber. Nessa pergunta, ele pergunta se há tempo. Há tempo por isso, porque a pessoa não morreu. Ela está no estado de enrijecimento dos músculos, letargia. Então, há tempo. Isso que vai acontecer. A hora que o facultativo, o médico for atender, já vai fazer o exame. Vai perceber, não, essa pessoa está viva. Qual é o problema dele? Aí vão fazer exame, estudar para ver qual é o problema. Então, ela não vai morrer porque vão é verdade. Vão atender, né? E essa outra parte é isso, porque, mas então a família acha, ele morreu, chama lá. Não, o médico vê o SAMU chegar, o médico vai vai olhar as funções orgânicas da pessoa como estão, vai medir pressão, vai perceber que a pessoa tem vida. Então eles vão perceber que vão atender e vão levar para o hospital necessário, porque vão perceber que a pessoa tem vida, elas vão reanimando ela. Então vai dar tempo sim, porque é um processo que hoje é conhecido pela ciência, né? Hoje tem muito mais. Muita situação dessa, né? Que naquelas épocas, né? Até algumas piadinhas, né? Não, hoje você já teve matéria lá no Rio Grande do Sul, um velório. A pessoa levantou no velório. Imagina o susto que não foi a correria. Estava sendo velado lá, se mexeu no caixão, levantou. Ele estava em estado de letargia. Sorte que deu tempo de essa letargia cessar enquanto estava no velório. Senão era mais um que ia ser enterrado vivo. Então a ciência foi estudando, percebendo essas questões, e aí chegou nessa conclusão e hoje consegue atender mais. Eu estou rindo que eu estou lembrando de um caso assim, não sei se eu devo falar, mas acho que eu vou falar. Um caso desse, de letargia. O cara morreu lá numa fazenda, num sítio. O cara morreu, só que não estava morto, né? Era o caso da letargia. Aí puseram ele numa rede lá, cada um pegou num punho e saíram com ele para sepultar lá. Aí tinha que atravessar um rio. E aí ficaram procurando o lugar de atravessar o rio, não achava e tal. Aí, de repente, o cara que estava ali como morto falou assim, quando eu era vivo, eu passava por lá. Indicou a passagem. Isso aí é possível. Quando eu era vivo, passava por lá. Olha... Já tá aí, vem. Tá na rede daí, ó. Então, essas questões é muito... E você vê que é interessante, nós já estamos em 2025 e as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre isso daí, né? E você vê, passou 2025 anos e os religiosos continuam com a questão da ressurreição do Lázaro, né? Então, é isso aí, mas hoje já... Eu acredito que não tem mais dúvida da letargia, né? Não tem mais dúvida. Hoje em dia a ciência está aí. E eu falei do magnetismo. O magnetismo é isso. Ele propicia. Não chegou atendimento ainda, não chegou... Pois aqui?
O ser humano é possível ser eu não sei se é ressuscitado, o que é a palavra? Reanimado. Reanimado, através do reanimado através de uma transfusão magnética de pessoa para pessoa. Bom, vamos para frente que... Então tá, Denizete, vamos lá de novo. Vamos lá, né? Quem sou eu? Sou eu. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E no dia 8 de março, tradicional dia que nós comemoramos o Dia da Mulher, a USE sempre faz um evento, né, uma live, né, com uma palestrante homenageando um grande vulto do Espiritismo. E dessa vez a homenagem vai ser para uma grande mulher, uma grande mulher espírita, Anália Franco. E a Anália Franco foi uma educadora, tem muitos centros com o nome. Inclusive, hoje eu vou fazer uma palestra no centro em Guarulhos que leva o nome dela, Anália Franco. E é uma creche, o centro tem uma creche. Isso. Há muitos anos ali na região do... Eles chamam de Vila Formosa. Não, aqui em Guarulhos é Vila Operária, ali no Continental, perto do supermercado Sonda, ali, aquela região. Já aproveitei, já fiz até tem um bairro lá em São Paulo chamado Anália Franco. Tem também, isso, tem um bairro lá, Anália Franco. É perto da Moca ali, né? E quem vai ser incumbida de falar sobre esse tema, sobre a Anália Franco, a vida e obra dela, com transmissão direta pelo YouTube, né, senhor Luiz? A partir das 19h30, vai ser num sábado, né? Cai num sábado esse ano, dia 8. Será a senhora Cleusa Paranhos. E a USE Guarulhos será representada também pela nossa amiga que vai comandar conduzir, né? Esse evento. Vai ser o apoio ali da palestrante, da Cleusa Paranho, é a Mauricéia Castro. E nós temos também o segundo aporte, que é o Sr. Luiz Gouveia, né? Ele fica só de alguma coisa ali ainda. O Sr. Luiz está sempre por ali após. E nos dias 22 e 23 de março, teremos um evento muito importante também em Guarulhos, organizado pela USE, é a peça teatral Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo. Será no Teatro Padre Bento, ali na Tranquilidade, aqui mesmo na cidade de Guarulhos. Uma peça muito interessante, né? É por um grupo bem profissional e todos pagarão meia entrada, sem exceção, porque isso foi uma coisa combinada entre nós e o pessoal do grupo teatral, né? Exatamente nesse instante iniciamos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É isso, e hoje vamos falar de um assunto interessante. Falaremos sobre o tema Quaresma na Visão Espírita. Então nós vamos ler um texto aqui para compreendermos melhor, para podermos comentar. O período da Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas, logo após o feriado de Carnaval. Estende-se até o chamado Domingo de Ramos, período, portanto, de 40 dias, que representa a permanência de Jesus no deserto, em estado meditativo a fim de se preparar para a sua vida pública. Muito embora o Espiritismo não celebre tais datas, ele respeita todas as manifestações, sendo que para a Igreja Católica é um tempo de preparo para a Páscoa. Momento em que convida seus fiéis a meditar, a praticar penitências com jejum, caridade e oração. No entendimento espírita, portanto, tem-se que a caridade e as orações devem ser parte constante da rotina do encarnado, bem como demais práticas que levem à reflexão espiritual e possíveis arrependimentos. Trata-se de prática da reforma íntima, que deve ser levada a sério por aquele que já compreende a realidade da vida imaterial e imortal. Sendo este o caminho para que todos nós evoluamos do ponto de vista moral na escala dos espíritos.
A quaresma, portanto, tratando-se de tempo de privações e mortificações, segundo a tradição, encontra explicações em um livro dos Espíritos, em seu livro 3º, capítulo 5, intitulado Lei da Conservação. De acordo com a questão 720, as privações voluntárias que têm como objetivo uma expiação coletiva têm mérito aos olhos de Deus, pois trata-se de fazer o bem ao próximo. E continua aduzindo na questão 720A, que são meritórias aos que têm como condão a privar-se dos gozos inúteis, desprendendo assim o homem da matéria a fim de elevá-lo enquanto espírito. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É retirar de si o necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passa de uma simulação, é uma zombaria. Outra prática bastante comum durante esses 40 dias é os fiéis absterem-se da ingestão de carne. Tal tradição surge na Idade Antiga, consolidando-se na Idade Média, onde as desigualdades sociais eram gritantes e os menos abastados raramente ingeriam carne. Assim, tornou-se um símbolo de gula, eis que era servida nos grandes banquetes das cortes nobres, sendo então considerado parte de um dos pecados capitais da Igreja. Está recomendado aos fiéis que não a ingerissem durante a quaresma. Quanto à ingestão de carne, vamos recorrer ao livro dos Espíritos na questão 723, onde Kardec pergunta: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E os Espíritos respondem: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Se a quaresma é período de introspecção e reflexão, que assim façamos igualmente em outros dias, buscando em nós mesmos os direitos ainda enraizados e busquemos melhorá-los todos os dias, até que os extirpemos da nossa personalidade, a bagagem de tantas e tantas encarnações. Não são 40 dias que nos tornarão mais próximos da perfeição, mas sim os nossos esforços diários, sem pressa, mas sempre com constância. Esse texto foi extraído de um trecho do blog Letra Espírita, intitulado Quaresma na Visão Espírita, de Rafaela Paz de Campos. É isso, amigos. Então, é isso mesmo. A quaresma, ela tem essas finalidades, né? A Igreja Católica, ela criou esse período de abstenção, 40 dias após o Carnaval, até chegar a Páscoa, né? A Páscoa Católica, né? E exatamente isso, que é a abstenção da carne, a abstenção de uma série de coisas. De a gente fazer um tipo de um resguardo, ficar quieto, né? Ficar quieto. E a vida, na realidade, é exatamente isso, é nós cuidarmos o tempo todo. Então, a quaresma, na visão espírita, ela, vamos dizer assim, ela é meritória para quem segue a doutrina católica, né? E para os espíritas, ela é meritória porque ela recomenda a paciência, a calma, a melhoria nas suas atitudes e tudo. Mas tem algumas coisas que é recomendado na quaresma que nós, na doutrina espírita, também
questionamos, porque não comer carne nessa época, né? Não comer carne, vamos dizer assim, para nós espíritas não tem assim uma função. A carne ela tem realmente uma energia maior, mas por essa energia maior o nosso corpo humano às vezes necessita. Mas graças também à evolução tecnológica, daqui a pouco nós não vamos mais ter necessidade de abater o animal para ter a carne. Porque hoje em dia já existem alguns laboratórios dessas grandes empresas fazendo a carne laboratorial. Então eles pegam a célula, por exemplo, a célula da contrafilé. Eles pegam lá os genes e reproduzem e faz um monte de contrafilé no laboratório. Através de uma pequena amostra eles fazem. Então, futuramente, isso já está acontecendo. Isso já é real nesses grandes abatedouros, nesses grandes distribuidoras de carne. Já é real. Então, futuramente, isso vai estar aprovado, não é, pelos órgãos que cuidam, né, que fiscalizam essas empresas, vão liberar essas carnes. Em vez de você ter um rebanho enorme nos pastos, você não vai precisar mais. Você só vai precisar de uma amostra, de um produtor de célula, e a gente, através daquela célula, vai ser reproduzido um conteúdo igual, acém, contrafilé, filé, todas as partes do boi e do porco e da galinha, sem precisar ter o animal propriamente dito, só com o elemento básico que são as células e os componentes daquele. E diz que o alimento não perde sabor, ele é constituído de sabor. Você vê hoje, é interessante isso, o Aleixo e a Thaídes. Hoje em dia, aquelas impressoras, tem as impressoras que fazem até material de trabalho. Elas não só imprimem letras, imprimem também um material, um produto, uma coisa, elas reproduzem aquilo. E esse estudo genético é um fato que já está nas grandes frigoríficos, já estão com esse trabalho avançado. Então, basicamente, eu não sei se nessa encarnação eu ainda vou ver isso, né, distribuído na praça. Mas, futuramente, não será mais necessário o boi no pasto. Não será mais necessário a galinha naquelas grandes, nos grandes reprodutores. Não será mais necessário a suinicultura, né? Não é necessário. Por quê? Porque não mais serão feitos abates em animais. E está avançado. Eu estava lendo uma reportagem de jornal, está bem avançado isso. Ainda o custo é alto, mas devagarzinho eles estão barateando. É como o carro elétrico. Hoje o carro elétrico, quem ia falar que o carro elétrico ia ser popularizado? Hoje em dia já está praticamente, daqui mais uns 10 anos, isso será normal. Aí falam no carro voador. Sei lá, daqui uns 70, 100 anos, esse carro voador será um negócio natural. Assim como a carne não será mais necessário de ter o animal no pasto, não é?
Então vamos lá. Vocês, Mas amigos. essa carne, Luiz, é um tal negócio. De uma célula do bife produzir toda essa coisa toda. Isso, hoje em dia tem. E essa química, isso é uma química, né? Não, é reprodução genética. É reprodução genética sem deixar essa química que você está falando, que criar esse problema. Porque hoje em dia já se reconstitui alguns, e já tem estudo disso, não tem essa química perniciosa, né, que acaba criando uma outra problema para o ser humano. Não, já é um fato, só que ainda está terminando os estudos para ser aprovado pelos órgãos de controle. Está interessante, viu? É uma coisa bem interessante. Vai se praticamente deixar de abater os animais, né? É isso mesmo. Sim. Então, e o homem poderá continuar comendo a carne, vamos dizer assim. Mas o nosso tema é quaresma, né? É, quaresma. Então vamos lá. Quem quer falar sobre a quaresma e o que está dito aí no trecho? A quaresma, eu não entendo muito bem da quaresma, porque apesar da gente ter iniciado na religião católica, mas não estudava muito sobre isso. Mas é umas coisas interessantes que eu lembro muito bem, naquela época que eu ainda morava no interior, na época da quaresma, a Semana Santa era uma coisa interessante, porque, por exemplo, uma sexta-feira da Paixão, por exemplo, nós não separava os bezerrinhos lá para tirar o leite, porque falava-se, se fosse tirar o leite na sexta-feira da Paixão, em vez de sair leite, saía sangue, porque não podia colocar. Tinha esse mito, né, que o pessoal do interior imaginava isso naquela época, né? Então, nem o leite tirava, porque não podia tirar o leite, que saía sangue, aquela coisa toda. Tinha essa... A mulher não podia limpar a casa, não né? podia limpar a casa. Comer, você só podia comer meio-dia, você não podia tomar café de manhã, né? Só o almoço. Tanto é que era nessa época, no interior, que as pessoas costumavam ter o bacalhau, o arroz, a banana verde feita no caldo do bacalhau, muito boa, por sinal. Eu estava na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa. Então, era tudo caro, nem pensar nessa época, né? Então, existia essa diferença com respeito à Semana Santa, à Quaresma, aquela coisa toda, né? Nós costumávamos ter muita festa assim, de forró, essas coisas. Na Quaresma não tinha festa de forró. Não, era proibido ter forró na época da Quaresma. Tanto é que quando chegava assim no final, por exemplo, Sábado Aleluia, nossa, aí era forró, Sábado Aleluia já podia ter. Sábado Aleluia era forró por tudo que era canto, todo mundo já tudo com saudade, porque naquela Quaresma nunca tinha, né? Quando era Sábado Aleluia, nossa, era muito frutar, aí todo mundo ia descontar aquele tempo que ficou parado e ia dançar no Sábado Aleluia. Então existia essa tradição, né? Naquele tempo, né? Hoje não é mais assim, mas naquele tempo ainda era assim. Isso. Entendeu? Então, para o Espiritismo, isso não tem... Não alterava nada. Acaba não altera nada, né? Era. Porque nós espíritas acreditamos na sobrevivência da alma. Nós espíritas acreditamos que você tem as leis que regem as suas atitudes. E não é uma comida, não é uma ingerir alguma coisa assim que vai te ser uma pessoa mais ruim ou menos ruim, pior ou melhor, por causa de um alimento. Não é isso. O que piora na pessoa são as atitudes, não é, Ataíne? Essa questão da quaresma aí é uma questão mais católica, ligada à Igreja Católica, né? Isso. E quando você estava falando desses 40, a gente tem que mais... na questão de Jesus, quando ele ficou no deserto lá 40 dias, se preparando para o começo da vida dele, para os trabalhos dele. Então, a quaresma simboliza
esse momento. Só que aí a igreja trouxe essa questão de alimento. Porque tudo que a gente parece, a gente precisava se aprofundar, mas tudo o homem traz alguns misticismos, algumas questões que não tem nada a ver com a história de Jesus. Jesus nunca falou que nem os apóstolos, nem um profeta, ninguém falou você tem que deixar de comer, porque é o seguinte, que a carne por isso ou por aquilo, por questões aí ligada que está na Bíblia ou nas Escrituras, mal compreendida, né? Por exemplo, você faz um processo ali de 40 dias. Você não vai comer carne porque não tem... É que nem a igreja, a própria igreja, ela já aboliu não é que ela aboliu, ela deixou por conta que não tem tanto problema mais a pessoa comer carne na Sexta-feira Santa. Porque às vezes a pessoa não tem condições de comer um peixe, não tem que é caro, um bacalhau, e ela só tem um dinheiro ali, a carne dela coma. Então, porque não vai fazer diferença nenhuma. A grande essência do ensino de Jesus é a parte moral, é o amor. Essas questões de datas, de alimento ao longo dos 40 dias, são tradições que se perpetuam há séculos, né? Isso partiu na cabeça de algum homem, né? Que parte, assim como um defensor dos animais. Não vai, a partir de hoje eu sou vegano, eu sou... Tudo bem, é bom isso? É bom, mas uma pessoa cria aquela situação e vai se perpetuando através porque assim, aquela que a gente tem, só o Espiritismo vem nos ensinar. Você fica 40 dias sem comer carne, mas quais são as suas atitudes? Então não pode comer carne por certas situações, por causa... Mas e os outros 40? E as suas atitudes? Como que você está nesses 40 dias? Aí a pessoa fala em jejum aqui, né? O texto fala. Você vai jejuar? Jesus não falou nada disso, você tem que jejuar, você tem que ficar sem se alimentar, ninguém... E Jesus não falou assim, que não é o que prejudica o homem, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, né? Porque o que sai da boca sai pelo coração, tá cheio. Pelo coração, e não o que entra pela boca. Então são questões tradicionais que vão rompendo essas barreiras. Antigamente, o Sataíde estava falando, você não tinha uma casa ou nada que não seguisse essa tradição. Era obrigado. Você vai falar hoje para mim, você não vai comer carne na Sexta-feira Santa. Não tem problema nenhum não comer carne. Depois que eu conheci o Espiritismo, conhecemos algumas questões, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida comer carne ou não, na vida de ninguém. Mas são questões ainda ligadas a crenças que nós temos que respeitar. Temos que respeitar, ponto. Mas que isso não flui nada, nenhuma diferença na nossa vida. Ainda hoje, que é católico, ainda respeita isso, né? Até a própria Páscoa não tem nada a ver com coelhinho de ovos. Chocolate, tem nada a ver com a Páscoa isso aí. Isso aí tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa judaica é o êxodo dos hebreus do Egito. O Haroldo Dutra tem um vídeo que eu leio todo ano da Páscoa a Páscoa, que ele explica bem sobre essa passagem. O pulo do cordeiro, ele explica bem essa questão. Não tem nada a ver com os coelhinhos de Páscoa, as indústrias agora deitam e rolam em cima dessas tradições, né? Então, se comer ou não carne não tem importância nenhuma. Agora, mais mesmo interessante aí é o ovo de Páscoa. O coelho não bota ovo, né? O coelho não bota ovo. Agora, né? O que a gente tem que nos preocupar mesmo é com as nossas atitudes nessas épocas, né? É verdade. Então é isso. A gente já está terminando essa situação. Mas essa jornada. Vamos passar para adiante, né? Porque quem é o senhor mesmo. Quem vai passar sou eu, é verdade. Ele está dizendo aqui, ó. A USE Intermunicipal Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo
a sua residência. E um site muito bem montado pelo senhor, hein, senhor Luiz? Tem todas as especificações lá, legal, hein? E agora vamos fazer uma prece visando acalmar o ambiente, acalmar os nossos pensamentos, nos tranquilizar, agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, por essa oportunidade desse dia, de mais esse programa, na qual tivemos oportunidade de repensar melhor naquilo que falamos, que lemos e que estudamos. Agradecendo a essa equipe de trabalho, do Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, agradecendo aos nossos ouvintes por estar com nós, nos amparando e nos auxiliando nesse momento, e agradecendo a equipe espiritual da USE que nos ampara, nos acompanha e nos fortalece para que estejamos sempre tranquilos para conduzir esse programa e que todos possam ficar na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Isso. Então, Ataíde. Então, agora agradecendo também a Deus, a Jesus, agradecendo também ao Colégio Marconde por esse apoio que nos dá, agradecendo a presença da espiritualidade superior que nos assiste, que nos intui, que nos ilumina, agradecendo a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, o nosso técnico, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia. Agradecemos por essa oportunidade que nos foi concedida por Deus nosso Pai. E assim também agradecemos aos ouvintes do programa Web Rádio, da família Web Rádio, que nos assiste. E que assim nós possamos continuar a nossa tarefa, o qual estamos incumbidos aqui pelo plano espiritual. Somos guiados por Deus, pela espiritualidade superior, por isso estamos aqui. E assim nós agradecemos mais uma vez, pedindo permissão para dar por encerrado esse programa de hoje. E se possível for, para a semana que vem estaremos aqui novamente, todos nós, em nome de Deus e da família Web Rádio. Que assim seja, uma boa tarde. Isso, Antaíde, eu também, minha amiga, eu agradeço aos nossos ouvintes, agradeço aos meus colegas aqui, o Ataídes Bastos, o Marcos Aleixo e o Luiz Leite, que é o nosso diretor, hoje com a falta da nossa querida Nilce Pereira. Então, eu peço a Deus que nos abençoe e vocês, amigos ouvintes, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência e continuem conosco que terça-feira que vem a gente volta. É isso, eu vou fazer minhas despedidas, a extensão da prece fica pelas minhas despedidas, agradecendo imensamente a direção do Colégio Marconi pela cessão do espaço para a realização do nosso programa. E avisamos que a rádio não para, inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias e entretenimentos. E acima de tudo, bons programas. Até a próxima semana. Fiquem em paz. Isso, fiquem em paz. Até. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.